Uma torcedora ofende o goleiro do time adversário. Chama de macaco o jogador negro. Policiais abordam de forma agressiva 2 jovens negros saindo de uma loja e questionam: cadê a arma, neguinho? São casos recentes que podem ser considerados atos isolados? Ou eles mostram que o racismo continua impregnado na nossa sociedade? Vamos conversar sobre o assunto com Carme Dora de Freitas Ferreira, presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB São Paulo. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. O caso dos jovens abordados pela PM em São José dos Campos foi denunciado ao SOS Racismo, da Assembleia Legislativa de São Paulo. Vamos acompanhar a reportagem da TVT. Acompanhado do filho Jefferson, de 21 anos, e do genro Fabiano, de 18, o assessor parlamentar Claudinei Corrêa foi até o SOS Racismo da Assembleia Legislativa de São Paulo denunciar a abordagem policial racista que sofreram na última sexta-feira, dia 29 de agosto, no centro de São José dos Campos. Chega de genocídio nesse país! Chega de racismo nesse país! Claudinei levou a nossa equipe de reportagem no local onde tudo aconteceu e explicou com detalhes a abordagem dos policiais militares que chegaram de forma abusiva e arbitrária. Nós estávamos aqui no calçadão, nesse exato lugar. Nós fomos até aquela loja comprar um par de tênis. Fui junto com meu filho, com o namorado da minha enteada, com meu genro. E ao entrar na loja, escolhemos o par de tênis, pagamos à vista com nota fiscal. E o Jefferson saiu na frente. E quando eu percebi, começou a gerar um tumulto. E eu olhei para fora da loja, o Jefferson estava sendo, de maneira bem abusada e arbitrária, sendo revistado pelos policiais militares aqui em frente, onde o policial estava com a arma em punho, apontando para a costela dele, com o outro braço torcido. Nisso, o Fabiano pegou e foi falar. O Fabiano chegou e falou: calma, nós estamos aqui comprando um tênis. Daí o outro policial fez a mesma ação com o Fabiano, encostando o pescoço dele. Nisso eu saí da loja como um pai, correndo, cheguei até o policial e falei: calma, está acontecendo algum equívoco aqui. Ele estava me abordando de uma forma, tipo, falando que eu era bandido para a população inteira ouvir, mas só porque eu acho que eu sou negro, com tatuagem, com tênis de R$1.000 no pé. Aí ele deu a entender que eu era bandido. Aí eu falei: eu não vou me render porque eu sei da luta. Eu falei: se eu me render e colocar a mão para a cabeça, ele vai ver e a população inteira vai falar assim: ah, prenderam mais um neguinho ali. Pegaram a gente de um jeito abusivo mesmo. Colocaram a gente na parede, contra a parede, entendeu? E eu acho que isso é inaceitável mesmo. Isso tem que parar, não dá mais para aceitar. Neste vídeo, postado na internet, Claudinei mostra a nota fiscal do tênis que pagou à vista para o filho. Mesmo assim, os policiais tentam levar os meninos na viatura. A população se revolta e começa a gritar. Claudinei fez um boletim de ocorrência para denunciar a abordagem policial racista, porém o BO foi tipificado como injúria. Segundo o coordenador do SOS Racismo, Cícero Almeida, denúncias como essa chegam frequentemente na entidade, que funciona em parceria com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, que pode cobrar respostas da corporação policial. A comissão tem poder de convidar ou convocar servidores públicos, no caso aí até mesmo os policiais envolvidos, a virem depor e dar esclarecimento na comissão nesta questão do caso dele racial. Não é o primeiro caso que a gente vem recebendo, né, de posicionamento, de postura que envolva polícia militar no estado de São Paulo. E se Deus me livre, acontece comigo numa via escura, numa estrada, talvez eu nem estaria aqui para contar a história, porque a PM de São Paulo atira primeiro, para depois ver se é bandido ou não é bandido. Muito bem, doutora Carmen, que absurdo, não? Esse caso não pode ser considerado isolado. Não, infelizmente. A questão de uns 5 anos atrás, nós tivemos um caso semelhante a esse, envolvendo uma funcionária do Tribunal de Justiça. Ela era servidora ligada diretamente com o juiz corregedor.
Isto os policiais não sabiam. E quando descobriram, falaram para ela, por que você não disse antes que era funcionária do judiciário? E a expressão que ela usou naquela época foi, a pessoa deve ser respeitada pelo que ela é e não pelo cargo que ela ocupa. Então, naquele episódio que não é muito diferente desse, e esse aqui aconteceu de dia, num lugar movimentado, onde a população teve a oportunidade de acompanhar desde o começo e registrar com os seus celulares. E então o resultado foi danoso, mas poderia ter sido muito pior. Se fosse à noite, no lugar isolado, estaria se repetindo muito provavelmente o caso Flávio Santana. Ou estaria se repetindo o caso que envolveu essa funcionária do judiciário. É evidente que a PM não está preparada para tratar desses assuntos. Nessas questões temos muito que avançar. Há necessidade de um treinamento mais eficaz, de uma conscientização, porque, pelo que pudemos observar daquele vídeo, existe uma cultura racista introjetada na pessoa. Porque a abordagem foi severamente truculenta já, o jovem sendo segurado pela camisa, a arma apontada. E o ladrão, quando comete um furto, aí um roubo, ele não põe o produto do roubo dentro da sacola bonitinha e sai pela loja, né? Porque os rapazes estavam com a sacola, o tênis dentro, que eles haviam acabado de comprar, e então ouviu-se um comentário de que teriam indivíduos suspeitos naquela região, e aí qual é a cultura? Indivíduo suspeito é o negro, mas por que é o negro? Plantaram uma informação errada, né? Exatamente. Isso é omissão das autoridades também, né, doutora Carmen? Porque não se implementa, por exemplo, a Lei 10.639, de 2003, que ela versa sobre o ensino da África, suas origens, né? O que nós temos é a cultura dos príncipes europeus e americanos e uma história assim de povo vencedor, só quem tem a pele clara, mas não se conta a luta do negro, dos seus familiares, como ele sobreviveu, o que eles produzem, o que eles fazem, os negros bem-sucedidos, os empresários, os profissionais liberais que tem, não se fala sobre esse assunto. Então fica-se aquela imagem de que o negro era escravo, foi trazido da África e se para por aí, não se entra nos detalhes. Porque o que ficou é a história que o opressor escreveu e não a história que os oprimidos viveram. Então você tem aquilo que o opressor contou e não se tem a oportunidade de falar o inverso. São raros os espaços. Agora, por exemplo, em razão dessa infeliz atitude no estádio de futebol e pela repercussão que deu, então, os veículos de comunicação estão se preocupando com isto. Mas a pergunta, será que está preocupando mesmo ou estão preocupados com a imagem da menina ou com a imagem do clube? E a própria torcedora, quando ela fala em arrependimento e perdão, ela frisa o clube, ela não frisa o atleta. Então, isso significa o quê? Está pouco se importando com o atleta. Então, isso é o quê? O preconceito que está introjetado. Então, perdão o Grêmio, estou preocupado, porque o Grêmio foi rebaixado e excluído e a torcida, é claro, não gostou. Então, há uma preocupação, como é que eu fico diante da minha torcida? Então, tem que ficar bem com a torcida. Claro, ela não disse isso, não expressou essas palavras, mas pelo conteúdo de matérias que a gente analisa, que a gente vê, é isso que está implícito. No próximo bloco, vamos continuar a conversa com Carmen Dora de Freitas Ferreira, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Até já. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No programa de hoje, conversamos sobre racismo
com Carme Dora de Freitas Ferreira, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo. Doutora Carme, por que tamanha intolerância num país onde a população se declara 50% negra? É uma questão cultural. Porque, veja, a criança não é preconceituosa. Ela brinca com todos, conversa com todos. Mas aí o que ela ouve na casa dela? Não conversa com o Joãozinho porque a cor dele é diferente da sua. Não conversa com o Pedrinho porque ele não tem um dedo, porque ele é muito gordinho, coisa assim. Na questão racial, essa criança ela é separada do meio. Então, ela só frequenta ambientes onde tem pessoas brancas, onde não tem pessoas negras. E é falado para ela que aquele é o padrão. Então, ela cresce achando que é assim. Mas existe um momento na vida dela que ela tem a oportunidade de perceber que não é assim e mudar. Algumas pessoas mudam, outras não. E aí, isto reforçado por esta história mal contada, de que não explica direito como é que foi essa escravidão, porque o povo negro foi escravizado, ele não nasceu escravo. O povo negro nasceu livre e sempre se rebelou contra isso e pagou com a vida e com mutilações. Então, essa parte é omitida. Então, fica o quê? Que o povo negro tinha que trabalhar, que se não trabalhasse que apanhava, que eles eram preguiçosos. Mas se observarmos, como eu até já falei, acho que aqui mesmo, os grandes prédios que nós temos na cidade, com arquiteturas maravilhosas, desenhadas, aquilo é trabalho de mão de obra escrava, porque não tinha tecnologia de ponta. Então, como que se diz que o negro era preguiçoso? Isso é a história que o opressor contou. E que o povo negro vive sufocado e não tem condições de falar. É por isso que eu volto a reafirmar. Precisamos de implementar o estudo da Lei 10.639 de 2003, que é o estudo da África nas escolas, no ensino médio, superior, né, no ensino fundamental, para que a criança aprenda desde cedo a não ser intolerante. Por que da resistência de aplicar essa lei? Talvez seja o racismo institucional. Se a Constituição fala que somos todos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, então também me pergunto, por que tanta recalcitrância em aplicar essa lei? Por que tanta recalcitrância em aplicar políticas afirmativas de inclusão? E quando você tem uma política afirmativa de inclusão, por que tanta contestação? Como acontece com a lei de cotas, por exemplo. E na lei de cotas a gente já tem notícia aí de pessoas tentando se oportunizar, porque é um benefício voltado para a comunidade negra. Então, se é da comunidade negra, vamos depreciar, não tem valor, quero tirar vantagem, não é assim. Ou tem branco dizendo-se negro? Tem. Infelizmente tem, infelizmente. Doutora Carme, a gente imagina, o telespectador também, que casos de racismo acontecem na periferia de São Paulo, com a população de baixa renda. Mas a senhora mesmo foi discriminada? Sim, olha, o racismo ele acontece em todos os níveis, com todas as pessoas, desde as mais simplórias até aquela do mais alto escalão. Só que a pessoa não fala assim, eu não gosto de você porque você é preto, não gosto da sua cor. A pessoa não usa esse argumento, porque assim era mais fácil. Ela usa de outros argumentos. Se é, por exemplo, numa grande empresa, numa grande repartição, né? Como é que você percebe o racismo? Está na hora do cidadão ser promovido. Tem a mesma competência, a mesma perfeição, tudo direitinho, mas nunca chega a vez daquela pessoa que é negra. E qual é a desculpa? Não, porque o número não deu, nós vamos conversar e tem que ver, e nunca acontece a promoção. E, por vezes, há o tratamento diferenciado para pior, que algumas pessoas chegam a procurar o judiciário porque não aguenta. Aí acontece a discriminação racial e, muitas vezes, o assédio moral, as duas coisas juntas. Então, a pessoa não diz, olha, você não é promovido porque você é negro, ela simplesmente não promove. Os piores serviços, não, você que vai fazer. Mas... Uma vez chegaram para mim, eu sou funcionária do judiciário, funcionária aposentada de um dos tribunais federais. E então eu fui lotada numa vara, o Tribunal do Trabalho, fui lotada numa vara e eu exercia a função de assistente de juiz. E, segundo o entendimento, o assistente de juiz tem que ajudar naqueles trabalhos mais complexos, né? Tem que preparar a pesquisa de jurisprudências para o juiz, tudo bem. Só que quando chegou na minha vez, a regra não valia. Eu ouvi tudo isso o tempo todo, aí chegou na minha vez, disseram que eu ia ter que atender o balcão.
Eu não tenho nada contra atender o balcão, só que o meu cargo não era de atendente. O meu cargo, na época, era de técnico judiciário, que agora é analista judiciário, cargo de nível universitário. Então, por que eu tinha que atender o balcão se eu tinha a qualificação necessária para fazer aquelas funções que eles disseram que eram típicas do analista e do técnico? Ninguém explicou para mim. Eu falei, ó, eu vou ter que fazer? Eu acho que não está certo. E aí não disseram para mim, você vai ter que fazer. Porque se eu fosse obrigada a fazer, eu ia questionar. Em relação à senhora, a senhora já questionou vários casos de racismo que a senhora, contra a senhora, na justiça. Eu fui impedida de entrar na agência do Banco do Brasil de Osasco, da Praça Antônio Agu. E eu estava cumprindo uma determinação judicial. Eu tinha nas mãos a minha pasta de advogado, a minha carteira e a publicação que dizia: dirija-se ao Banco do Brasil, Praça Antônio Agu, para fazer o levantamento do alvará. Então eu cheguei lá e tirei guarda-chuva, as chaves e pus no escaninho e a porta continuou travando. Deixaram a senhora entrar? Não, o segurança falou, está travando. Eu falei, então chama a gerente. A gerente veio e já veio falando assim, não vou deixar a senhora entrar. Eu falei, mas eu sou advogado, estou cumprindo uma ordem judicial. Mas a senhora não vai entrar. Eu falei, então eu vou ter que chamar o 190. Ela disse para eu chamar quem eu quisesse. Que loucura. E eu chamei o 190 e tive que entrar com a polícia. Uma atitude super constrangedora, uma mulher negra acompanhada da polícia, a viatura esperando na porta e o aglomerado de pessoas querendo saber o que aconteceu. Quer dizer, ninguém merece isso. E eu só estava o quê? Exercendo meu direito de cidadã, em primeiro lugar. E o meu direito de advogada, em segundo lugar, porque quando eu me identifiquei como advogada e ela continuou nessa atitude, ela violou minha prerrogativa. Agora, ela não disse com todas as letras, você não vai entrar porque você é negra. Mas a atitude dela, porque as outras pessoas continuaram passando sem qualquer resistência. Que é um grande problema. Vamos agora a mais um intervalo e voltamos dentro de instantes. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Chegamos ao último bloco do Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No programa de hoje, entrevistamos a advogada Carmen Dora de Freitas Ferreira, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB e colunista do Observatório do Terceiro Setor. No bloco anterior, doutora Carmen, a senhora falou de que foi discriminada numa agência bancária e foi à justiça e obteve sucesso. Mas em relação aos jovens, às mulheres negras que diariamente são discriminadas em agência bancária e em outros lugares públicos. O que deve fazer? Eles não devem se calar. Você deve insistir e deve exigir que o seu direito de cidadão seja responsável. Porque a Constituição Federal diz que você é livre para se movimentar. Agora, se você é tratado de forma discriminatória e você é impedido de forma constrangedora, a primeira coisa que você tem que fazer, o boletim de ocorrência, explicar o que aconteceu. Se falarem alguma coisa com relação à tua raça, à tua etnia, aí é racismo mesmo. Mas se usarem outros qualificativos que são depreciativos, poderá ser enquadrado como injúria. E aí você fala, mas eu não posso pagar advogado, como é que eu faço? Existe a Defensoria Pública do Estado, que fica aqui na Rua Boa Vista. Existe a Secretaria de Justiça, que tem a coordenadoria para a população negra e indígena, cuja coordenadora é a professora Elisa Lucas. Você pode fazer a denúncia pessoalmente, ou através de carta, ou através do ombudsman. Pode procurar o Ministério Público e eles darão sequência à sua reclamação. Então, o fato de você não ter condições de constituir um advogado não te impede de entrar na justiça. Você pode se socorrer desses meios. E o Ministério Público, ele é o titular da ação penal. Então, ele pode entrar com a ação para você e seguir. Porque o racismo é terrível. Ele exclui. E nós sabemos que os sentimentos, a alma, as nossas dores interiores, eles não têm preço.
mas eles são passíveis de ser indenizados como uma forma compensatória pelo prejuízo que você sofreu. E não só isso, mas com o objetivo principal de inibir aquela pessoa que te ofendeu de praticar coisas semelhantes. E afirmar sua dignidade humana. Tem a Lei 14.187 de 2010, esta lei ela é recente, precisamos dar maior visibilidade a ela, e quem cumpre é a Secretaria da Justiça. Então, qualquer pessoa que for vítima de discriminação e preconceito, valendo-se dessa lei, pode procurar a Secretaria da Justiça, denunciar, mas você precisa de pelo menos uma testemunha. Porque o ofensor, na hora que for chamado, vai dizer assim, não, eu não fiz, não foi isso, ela entendeu errado. Então, você precisa de pelo menos uma pessoa que tenha visto e que possa ser tua testemunha e que diga, eu vi sim, foram pronunciadas essas e mais aquelas expressões. E esses casos de ida à justiça melhoram a autoestima do negro, né? Não só do negro, mas de todo aquele que sofre discriminação. Agora, no contexto geral, o que nós observamos é que o negro é o maior discriminado. No ambiente de trabalho, no ambiente social. Quando alguém quer ofender uma pessoa, o que ela faz? Ela coloca qualificativos depreciativos, né, e ofende para valer. Então, nós precisamos realmente de medidas mais eficazes para acabar com isso. Precisamos mudar essa forma de pensar de uma parte da população que, infelizmente, age dessa maneira. E de uma maneira urgente. Doutora Carmen, a gente sabe que esse racismo contra o negro na sociedade brasileira, ele é potencializado pela cobertura da mídia. A mídia não mostra o negro. Quando mostra, mostra um negro pobre... Estereotipado. Sim. Como é que se resolve isso? Já de longa data, existe aí um trabalho de conscientização, porque a mídia, realmente, o povo negro é consumidor, o povo negro frequenta a escola, o povo negro trabalha, mas não é mostrado dessa forma na mídia. É sempre mostrado de forma escrachada, depreciativa, e a toda vez que nós observamos isto em comerciais que depõem contra a mulher negra, nós nos valemos das entidades representativas para interferir e tirar comerciais do ar, fazer mudar a interpretação, porque isso já aconteceu várias vezes. Nós temos o Instituto da Mulher Negra, que é o Gueledés, que está sempre atento a isso. Temos o Elas por Elas, Vozes e Ações das Mulheres, presidido pela doutora Cláudia Patrícia de Luna, né, que está atento. Tem o SOS Racismo. Então, a cada vez, em se tratando da mulher, que a forma como ela é mostrada na mídia depõe contra a sua pessoa, a sua personalidade, a sua formação, os movimentos entram em ação para coibir isso. Tem um episódio agora na televisão brasileira, O Sexo e as Negras, que é polêmico. A senhora já viu? Não, eu não vi ainda, mas ouvi muitos comentários e, pelo que eu estive conversando, eu acho que é mais uma afronta à mulher negra. Porque o seriado em que eles se baseiam são 4 mulheres americanas, se não me engano, mas 4 mulheres ricas. Por que é que eles têm que fazer uma semelhança e utilizar 4 mulheres negras da periferia e rebaixá-las? Não estou depreciando aqui as funções de camareira, de arrumadeira, coisa assim. Não é isto. Mas é a intenção deliberada de avaliar por baixo. É a intenção de querer avaliar por baixo a mulher negra, de passar a imagem de que ela é comerciável, que ela é desfrutável, que ela não é igual. E isso nós não podemos concordar. Existe tanta coisa boa que se pode falar com relação às mulheres. Por que não pegou 4 mulheres de etnias diferentes, por exemplo? 4 mulheres bem-sucedidas, se é que se quer fazer cópia do seriado americano. Não, tem que ser 4 mulheres negras, de baixa estima, de profissões simplórias, que não têm aparentemente muito esclarecimento, para mais uma vez rebaixar e escrachar com a mulher negra. Nós somos veementemente contra. A mulher negra quer respeito, merece respeito. E esse resquício de atitude preconceituosa e discriminatória é resquício da escravidão. Quando as mulheres negras eram abusadas, as mulheres negras sofriam estupros, sempre contra a sua vontade, porque elas não tinham possibilidade de reação, porque eram castigadas. E o direito, como, né, não tinha. O senhor achava que era dono da vida daquelas mulheres, dono da vida dos escravos.
Então, nós não podemos admitir, não existe mais Doutora escravidão. Carmen, para a gente fechar o programa, rapidamente eu queria que a senhora respondesse. Diante dessa realidade brasileira, eu queria que a senhora deixasse uma palavra de esperança. Como podemos mudar? Com atitudes como esta do Observatório do Terceiro Setor, promovendo debates, promovendo palestras de conscientização, mostrando a evolução que nós tivemos ao longo do tempo, mostrando os instrumentos legais que nós temos à disposição e que nós podemos lançar mão, mostrando que não existe diferenciação entre o ser humano. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Eu aproveito aqui para colocar um entendimento que é muito antigo, mas que é muito atual. A verdade brota da terra. Do céu a justiça baixa o seu olhar. Encontraram-se a graça e a verdade. A justiça e a paz, ou a justiça e o direito se beijaram. Isto é um versículo bíblico que é muito atual e que serve para os dias de hoje. Encontraram-se a graça e a verdade, encontraram-se a graça e o direito, e eles se beijaram. O que significa isso? Que a paz e o direito estando juntos, você tem tranquilidade, você tem paz de espírito, você tem a paz social, você tem a cultura de paz que todos nós sonhamos e que lutamos para que ela seja implementada. Falando em graça, o Observatório do Terceiro Setor teve a graça de reencontrá-la novamente. Muito obrigado pela sua entrevista. Espero revê-la aqui em outra oportunidade, mas sem racismo. Falando dos avanços que a sociedade brasileira obteve durante esse tempo e essa luta que a senhora e suas colegas desempenham. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. O Observatório desta semana termina aqui. Nós queremos continuar em contato com você. Acompanhe notícias, artigos, nosso programa de rádio e muito mais no portal www.observatório3setor.com.br. Envie comentários, críticas e sugestões. Participe do Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa.